A paz do Senhor, serva de Deus. Deixe-me dizer uma coisa que eu já disse para muitos irmãos, mas vou aproveitar a oportunidade ao lhe responder para que os irmãos tomem conhecimento dessa informação. As pessoas precisam entender o seguinte, minha irmã: o culto é para Deus. A partir do momento que se inicia a liturgia sob a liderança de um homem de Deus, o culto é para Deus. Quem ocupa o púlpito precisa estar na direção de Deus, não é? Falar orientado pela palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. É o culto e as pessoas têm que estar atentas para receber o ensinamento, a palavra de Deus. Mas a partir do momento que alguns homens, né, pastores, presbíteros, obreiros, eles começam a desabafar, a falar asneiras, bobagens, ofender outras igrejas, como por exemplo esse João Marcos, filho do pastor João Fernandes, que faz parte da mesa diretora da igreja. João Marcos, que todos conhecem a história dele em Cavaleiro, a história dele em Moreno, né? Ele começa a esbravejar, dizer no púlpito da igreja, irmãos, que os irmãos não vá para a igreja tal, porque lá é a igreja de demônios, lá é todo mundo endemoniado, né? Quando um pastor presidente começa a falar asneiras a ponto de dizer que um presbítero, não se concebe a ideia de um presbítero da Assembleia de Deus ter filhos, né? Criar filhos para batista, para presbiteriano, para outra igreja séria. A partir de um momento que um pastor presidente abre a boca no púlpito da igreja, irmãos, né? Para desmoralizar obreiros, para debochar de obreiros. Então esses homens precisam ser questionados, porque a partir daí deixa de ser culto a Deus e passa a ser uma reunião onde alguém caído, ou na carne, não é? Ou sendo movido por um espírito maligno, ou até endemoniado. Por que eu digo isso, irmão? Porque uma coisa é alguém se deixar usar pelo diabo em algum momento, e a outra coisa é a pessoa estar possuído pelo diabo, endemoniado. O que está acontecendo na nossa Igreja Assembleia de Deus é que muitos desses pastores e obreiros que estão agindo assim, eles estão na carne, eles estão até loucos, né? Eles estão sendo usados, deixando o diabo usar as suas bocas, e outros até endemoniados. Talvez, minha irmã, a senhora seja impactada ou os irmãos sejam impactados. Mas é verdade, sabia que existem obreiros endemoniados, cumprindo escala de culto, mentindo, enganando a igreja, ofendendo a noiva de Cristo? Então, servos de Deus, serva de Deus, servos de Deus, esses homens precisam ser questionados. Paulo disse: repreende-os na presença de todos. Então, o irmão, membro da igreja, seja do mais novo ao mais velho, obreiro ou não, tem o direito e a obrigação e a autoridade de Deus de se levantar no meio do púlpito e dizer: pastor, pare de mentir, pare de enganar a igreja, deixe de ofender a noiva de Cristo, pare de falar mal das outras igrejas. Pastor, dependendo do temperamento, pode até dizer assim: pastor, por favor, tenha vergonha. Nós temos aqui crianças, adolescentes, irmãos, novos convertidos. Faça isso não com a igreja do Senhor. Então, irmãos, no dia que os irmãos começarem na Assembleia de Deus Pernambuco a questionar esses obreiros iníquos, publicamente, a coisa começa a melhorar. A começar do presidente, né? Que usa o púlpito da igreja para falar um monte de asneiras, desabafar e falar bobagem no púlpito, no lugar santo, no lugar que é para pregar a palavra de Deus. Então, a partir desse momento, deixa de ser um culto a Deus, passa a ser uma reunião em que alguém está esbravejando, soltando suas imundícias, não é? Falando o que quer e precisa ser questionado. Amém, meus irmãos? Isso não é rebelião, não, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Isso é questionar homens ímpios, homens caídos que estão usando o lugar santo para profanar a igreja, para vituperar, para ofender a igreja, para colocar para fora toda a podridão que está na sua mente e no seu coração contra a igreja do Senhor. São homens a serviço do diabo e não a serviço de Deus. Que Deus abençoe a todos. Meu querido irmão, a partir do momento que esses homens, seja pastores, presbíteros, quem quer que seja, ele começa a usar o púlpito para mentir, para enganar, para trazer o povo cativo aos seus devaneios, ele perdeu a autoridade.
né? E a igreja, do mais novo membro ao pastor, Deus enxerga todos como homens e mulheres de Deus. Então a igreja, o membro que está ali na nave da igreja, escutando as neiras do púlpito, ele deve se levantar com ousadia e autoridade de Deus e até dizer: pastor, presbítero, parece que o senhor perdeu a autoridade de Deus, o senhor perdeu a unção. Mas aqui tem homem e mulher de Deus que tem autoridade e unção para repreender o senhor. O senhor está repreendido em nome de Jesus. Pare de mentir, pare de enganar a igreja. Como é que o senhor abre a boca para chamar outras igrejas de endemoniados, outros pastores de endemoniados, chamar de endemoniados os irmãos que estão visitando outras igrejas? Tenha vergonha, pastor. Se comporte. É assim, irmãos, que o povo tem que fazer. O povo precisa começar a se levantar nos púlpitos, aliás, nos bancos, no meio da igreja, para repreender esses homens na cara, como Paulo ensina, como Jesus ensina. São homens que precisam ser repreendidos na cara, como Pedro foi repreendido por Paulo, por ser um dissimulado, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Então, quando o povo da Assembleia de Deus, tanto obreiros como membros, começarem a executar a palavra de Deus, questionar esses homens ímpios, esses homens desviados e até malignos, irmão, a coisa começa a melhorar, tá bom? Agora, ficar ouvindo asneiras e depois ficar falando pelos cantos das paredes, choramingando, isso não é coisa de crente, isso é coisa de covarde. Me perdoe a franqueza, mas é a verdade.